Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje estou aqui pra falar de novo de Attack on Titan, episódio 70, o 11 da última temporada, e sim, tá acabando. Segundo todas as previsões, então a gente tem apenas mais 5, então vem comigo pra entender tudo que tá acontecendo. E como tá terminando, eu quero muito um balanço de vocês até esse momento pra gente fazer uma comparação no final. Você, por enquanto, apoia as atitudes do Eren ou não? Comenta aqui embaixo pra eu saber. E se você fica perdido todo domingo, não sabendo onde vai sair Shingeki primeiro, e você quer conferir o episódio com a maior qualidade possível rapidinho pra não tomar spoiler, você tem que assistir na Crunchyroll, que é onde eu assisto pra fazer os vídeos como esse aqui no mesmo dia que sai o episódio. A Crunchyroll, que está patrocinando esse vídeo, é uma plataforma de serviço de stream oficial, ou seja, você tem o maior catálogo possível, cheio de animes, inclusive vários da temporada, incluindo, é claro, Attack on Titan, temporadas anteriores e a temporada atual, que sempre sai todo domingo às 17h45. É assim que eu assisto rapidinho e faz diferença você assistir em Full HD. Se você quiser testar um pouquinho desse serviço premium de simulcast, inclusive, que vários animes da temporada são exibidos logo após a exibição do Japão, clica no link aqui embaixo da Crunchyroll que você vai ter 14 dias de acesso premium de graça, o catálogo completo disponível em Full HD e inclusive com o serviço de simulcast. Todo episódio novo, uma hora depois ou um pouquinho mais no caso de Shingeki, já tá lá na Crunchyroll pra vocês. Lembrando que a Crunchyroll tem planos que incluem você assistir os animes offline em mais de uma tela, e você pode assistir no seu celular iOS e Android, inclusive. Pode assistir em aplicativos da sua televisão com o Chromecast ou PlayStation, Xbox. Tem aplicativos para você ver em tudo quanto é dispositivo no computador, obviamente. E claro que você também pode assistir vários animes da Crunchyroll que estão no catálogo aqui nesse link, de graça, com anúncios. Então não tem desculpa, dá pra você assistir o que você quiser, clicando aqui agora, inclusive. Quer dizer, assiste o vídeo primeiro, depois vai lá. Não perca essa chance, confira todos os animes que estão passando, incluindo, por exemplo, ainda Jujutsu Kaisen, nova temporada de Dr. Stone e muita coisa, incluindo doramas japoneses e conteúdos também dublados. Clica lá, confere e espero vocês todo domingo pra gente comentar, como vamos falar agora, a temporada final de Attack on Titan. Sim, esse foi um episódio muito focado na Gabi, mas através da Gabi agora a gente vai conseguir falar sobre, finalmente, ciclo de ódio e entender mais de verdade o que Shingeki quer dizer, o que quer passar com essa história toda. Tem muito pra acontecer ainda. A gente teve um começo de temporada cheio de batalhas, titãs, guerras, intrigas e plot twists, mas isso vai voltar daqui a pouquinho e pelo que tudo indica, a gente vai terminar essa primeira parte, essa temporada, esse momento do anime que não vai finalizar tudo que tá acontecendo no mangá agora, num grande gancho, num grande ápice. Eu vou fazer um vídeo em breve pra comentar recentes entrevistas, declarações e previsões de até onde vai essa temporada e o que esperar daqui pra frente. Bem, um aviso que eu tenho esquecido de dar nos vídeos recentes é que não tem spoiler do mangá aqui nesse vídeo. A gente vai comentar só o que tá acontecendo no anime, então fica tranquilo. Ah, e tivemos cenas pós-crédito, e coisa importante, então, se você não assistiu, saiba que eu vou comentar porque faz parte do episódio. Dito isso, esse episódio adaptou de novo num ritmo muito tranquilo. Foi o capítulo 108, um finalzinho que não tinha sido adaptado ainda no episódio passado, e o capítulo 109, mas isso porque a gente tá lidando com muitos núcleos, com muitos acontecimentos pra gente entender a Ilha de Parades, que as coisas não estão 100% bem, eles acabaram de vencer em Marley, mas muitos conflitos internos estão acontecendo. A gente já viu que o Eren está completamente diferente, distante dos seus amigos, que num flashback de poucos anos atrás ele estava lá corando, pensando em salvá-los, mas agora ele parece outra pessoa. Por quê? Não só isso, existe um grupo de pessoas que apoiam Eren e o Império de Eldia, ou seja, uma dominação de Eldia sobre o mundo todo, e essas pessoas estão inconformadas com as recentes ações do governo, ou melhor, da junta militar que governa Parades desde o golpe lá no arco político, né, quando eles tiraram a família Raiz e tudo e tal. Mas as articulações políticas continuam e são muito importantes. O comandante Zeckley é quem recebe a Kiyomi, que chega lá em Parades para dar parabéns para ele, o líder da junta militar, pela vitória incrível em Parades, que o comandante nem foi, mas ok. E lá ela apresenta o que seria o primeiro navio anfíbio, ou o navio, que é avião também, que já é movido por aquele combustível, o minério super precioso que a nação Azumabito queria em Parades, aquela pedra de gelo explosivo. E é com esse navio voador que a Kiyomi disse que observaria a pequena amostra de estrondo que teoricamente aconteceria como fase 1 do plano do Zeke. Mas antes da gente falar de
jaegeristas e pessoas que estão ali se rebelando contra a tropa de exploração, ou melhor, contra a Rand, e a decisão dos militares dentro de Parades, e do povo que vai insurgindo, e da Rand que se coloca agora no lugar daqueles que ela condenou há alguns anos. Vamos falar sobre Gabi e Falco. Porque a Gabi ali se fez de doente, se fez de passando mal, desesperada, para que o guarda que estava tomando conta da cela dela e do Falco fosse ajudar, ou seja, ele se preocupou minimamente, e ela tinha preparado um tijolo ali escondido pra bater nele, e eles escaparam, e basicamente ela acabou com o crânio do cara, não dá a entender se ele morreu ou não, e antes de qualquer coisa ela queria inclusive confrontar o Zeke, porque o Zeke, que todos eles admiravam, que todos eles respeitavam, que todos eles confiavam, traiu Marley, traiu a eles, guerreiros, inclusive. Por quê? E a Gabi, ela guarda dentro dela muita revolta, e ela tem uma revolta não só pela situação em que ela está, não só pela situação super compreensível de ter visto amigos esmagados, morrendo, explodidos, com tiro, com tudo. Além disso, ela também tem uma revolta porque toda a verdade que ela sempre acreditou tá sendo aos pouquinhos colocada em xeque. Ela é uma Eldiana, mas ela se recusa a tirar uma abraçadeira ali naquele lugar que nem faz sentido porque não tem exército de Marley, porque aquilo marca ela como uma Eldiana legal, uma Eldiana diferente, uma Eldiana que não é demônio, os outros ali são. E por isso que quando o Falco vai e arranca aquela abraçadeira, porque poxa, qualquer um que sabe sobre a história de Marley e Eldianos vai olhar aquela abraçadeira e vai saber quem os dois são, ela fica desesperada e violenta. Como eu falei há alguns vídeos atrás, a minha visão sobre essa menina é que ela é alguém que pegou essa saída mais fácil, pra você não se confrontar o tempo todo com a realidade de te xingarem pelo que os seus antepassados fizeram. Ela focou o ódio naqueles outros Eldianos. Não falam que eles são piores, então a culpa é deles. Se matar eles e se odiar eles, ela não precisa se odiar, nem precisa odiar aqueles de Marley que talvez ela nunca conseguisse enfrentar ou não visse uma maneira de enfrentar. Só que ali as crianças acabam sendo colocadas muito próximas desses demônios, teoricamente, e é colocado à frente com esses demônios que aí, como eu disse, mais ainda essas realidades e histórias que contaram pra ela e ela acreditou começam a ruir. Kaia, uma menina que há anos atrás foi salva pela Sasha, naquele momento em que a Sasha no mangá deveria ter morrido, inclusive, mas o editor do Isayama não deixou. Aí o Isayama falou, ah é? Então me espere e me aguarde que eu mato depois. Inclusive eu falei isso 3 anos atrás aqui no canal, né, que talvez ele matasse depois porque não matou antes. Enfim, previsões à parte, essa menina encontra a Gabi e o Falco ali na beira do lago discutindo, falando sobre como não ter, como voltar pra Marley, como que a gente vai fugir e tal. Ela escuta eles falando sobre Marley, mas ela não sabe ali naquele ponto que ela matou a Sasha. Mas mesmo assim são crianças e ela chama eles pra casa dela. Casa que na verdade é dos pais da Sasha. Se você não reconheceu, eles já apareceram em episódio anterior. E eles estão ali com uma mesa posta e oferecendo comida pra essas duas crianças que se fazem de Mia e Ben. 2 irmãos que fugiram de casa, e dá a entender que eles foram maltratados pelos pais, estão meio traumatizados e por isso justificariam um comportamento meio agressivo, até mesmo quando alguém, a mãe da Sasha, encosta na cabeça da Gabi, ela dá um tapa e, não, peraí, essa criança passou por problemas com os pais, vamos deixá-la quieta. É uma situação tensa, mas estão os dois à mesa dos demônios, uma coisa que a Gabi não aceitaria. Ela não queria comer a comida deles ali. A Gabi quase atira ou ataca a Kaia com uma pedra. É o Falco que a partir desse ponto fica segurando a Gabi porque ele é muito mais político, ele é muito mais tranquilo e ele é muito mais racional. A Gabi, como eu costumava dizer nessa época do mangá, ela é muito boa em guerra, muito boa em batalha, muito boa em ataque, só que ela é muito impulsiva. Dá pra entender que em tática, pra ser espiã, por exemplo, ela seria péssima porque ela é muito desesperada, ela é muito passional. Tudo que ela vê, qualquer saída que ela vê é de violência, é de atacar, é de matar, é de atacar, é de matar. O tempo todo ela quer fazer isso e porque ela tá meio que num beco sem saída. Ela tenta entrar no teatro com o Falco e acaba sendo atacada nesse momento por um cavalo que os leitores do mangá chamavam de Jian, o que eu acho uma maldade. E a Gabi também é tão tatakai que ali ela já quer matar o cavalo, que também é demônio, e ela só vê demônio em todo canto. Ela tá bem confusa. E ali naquele lugar há outros órfãos, inclusive pessoas que perderam os pais, como a Kaia 4 anos atrás, por causa do ataque dos guerreiros. A vila da Kaia foi aquela em que os titãs transformados, no momento da invasão do bestial, começaram a atacar e se espalhar pelo interior, tanto é que a mãe do Connie foi transformada nessa época por causa disso também. Mais detalhes sobre essas transformações em breve vão aparecer nos próximos episódios, mas por causa desse ataque, um titã de 3 metros foi na vila
vila da Kaia e matou sua mãe e ela ficou órfã. Agora a gente vê que não só foi salva pela Sasha, mas a família da Sasha também adotou a Kaia como uma filha e criou a Kaia. E por isso a Kaia admira muito a Sasha, inclusive revela no final do episódio que gostaria de ser como ela. E a Kaia ali olha aqueles dois e inclusive é frio o suficiente pra confrontá-los e mostrar que sabe que os dois são de Marley e falar, olha, é isso que você pensa da gente? Que nós somos aqui demônios? É isso que ensinam em Marley? Ela nem disfarçou que ela sabia que os dois vinham lá da Ilha dos Inimigos. E isso porque ela tava lá falando sobre ter perdido a mãe, sobre uma galera ali ser órfã e a rainha fazer questão de todos serem cuidados de alguma maneira, e a Gabi tá o tempo todo, porque vocês são demônios. Quando você aceita a sua culpa, aí você pode melhorar. E aí ela fica, que você tá falando? É isso que ensinam em Marley? E aí, quando a Gabi e o Falco percebem que essa menina, ela sabia que eles eram inimigos de Marley, e de novo, o que a Gabi faz quando ela se vê numa situação de potencial perigo? Ela fala, menina, demônia, se revelou, vou matar, vou atacar. É um nível aqui de raciocínio simples demais e que, de novo, se não fosse o Falco, em todo esse arco da Gabi, desde agora, se não fosse esse menino, a menina tinha sido presa, morrido, matado e depois morrido várias vezes. É ele que segura de novo a Gabi, impede que ela ataque a Kaia, e a Kaia inclusive encobre os dois, porque quando outros dois garotos chegam e perguntam o que tá acontecendo aí, por que vocês estão brigando, ela dá uma desculpa de que a Mia tá com ciúme do irmão que tá se aproximando da Kaia e fica por isso. E aí isso vai quebrando um pouco as amarras da Gabi, porque nada disso faz sentido. Se aquela é uma terra de demônios, por que estão dando comida pra eles? Por que estão dando carinho? E por que essa menina que sabe que eles vieram da outra ilha, que são inimigos, ela tá protegendo eles, escondendo e tratando bem? Nada encaixa. E o diálogo entre eles vai só crescendo e entrando em discussões que são importantes, como eu disse, pra toda a obra, e essa discussão não vai acabar nesse episódio, que é a questão de quando a Kaia mostra a vila em que ela morava, do Titã que invadiu e todos fugiram, mas a mãe não conseguia andar direito, ficou pra trás e foi comida viva na frente da filha. E que a Kaia pequena não sabia o que fazer, não tinha o que fazer e só gritou a ponto de não ter mais grito, e aí surgiu a Sasha, a salvou, e uma nova fonte de inspiração, uma pessoa que seria boa, que jamais permitiria que aquelas duas crianças, Mia e Ben, ficassem sozinhos, uma pessoa que tinha um coração grande, uma empatia, uma vontade de ajudar. Contando sobre isso, é a Kaia que confronta de novo a Gabi. Então minha mãe sofreu isso aqui há 4 anos, por quê? Ah, porque os seus antepassados há centenas de anos massacraram o mundo, forçaram as pessoas a terem filhos e acabaram com povos e escravizaram, e nada disso é mentira, tá? A gente vai ter mais detalhes, mas a gente sabe que minimamente o povo de Eldia, quando teve esse poder de titãs, como o próprio Willy Tybur contou lá durante o festival, realmente massacrou, realmente escravizou, realmente fez muito mal e utilizou esse poder de deuses para acabar com muitas pessoas, porque no final das contas são seres humanos que são orgulhosos, que são ambiciosos, que são tiranos, tendo um poder gigantesco para usarem guerras e usarem domínio. Mas não é por isso que a mãe da Kaia, que nasceu há pouquíssimos anos, teria que sofrer. Não é isso que justificou o que aconteceu. E não é isso que explica e que dá razão para o que houve, para esse sofrimento, para essas mortes. Como o próprio Falco revela, uma situação bem simples, era uma missão de reconhecimento para um ataque maior depois, era pura estratégia militar por interesse de um país. A Gabi, ela fica utilizando uma situação lá de trás para justificar erros daqui. Cada atitude que produz morte e sofrimento são atitudes erradas, produzidas por aqueles que fizeram o que mandaram fazer. Não daqueles que morreram um tempo atrás, não daqueles que nasceram depois, não daqueles que sofreram. O que Shingeki vai começar a trazer um pouquinho mais nessa história é mostrar que as pessoas são responsáveis e culpadas pelas suas próprias ações, mas aí termina aqui. Eu acho que os erros passados, eles precisam ser lembrados, eles precisam ser discutidos, até porque eles não podem se repetir. E a gente tem que aprender com os erros anteriores, de antepassados, mas é isso, aprender. Essa justificativa que a Gabi abraça como fuga, questionar o que te é dito como verdade o tempo todo quando você não tem sequer internet, como eu costumo dizer aqui analisando o Shingeki, isso é muito difícil. E ali, confrontada com a realidade, ela não sabe nem muito pra onde fugir. Se é os erros dos antepassados, por que minha mãe, que nasceu muito depois, precisou morrer por causa disso? Ah, mas então agora acabaram de matar as pessoas, meus amigos, e esmagaram um monte de gente lá em Marley. Sim, isso aconteceu, mas o que a minha mãe que morreu há 4 anos tem a ver com isso? Ela estava morta já. Então existiram ações, existiram conflitos, existiram problemas, e existiram pessoas responsáveis por isso. A Gabi agora começa a ver o quanto aquele discurso é frágil porque ela tá vendo as pessoas. Quando você fala de um povo, de demônios, de seres sem rosto, é muito simples. Quando você dá nome, cara, rosto e história
história a quem você precisa atacar, aí fica muito mais difícil. E aí aquele discurso de conto de fadas, de que coloca todo mundo na mesma balança, aí isso fica frágil. Da mesma forma que não dá pra generalizar todos os outros de qualquer lado, de qualquer balança dessa história. Existem papéis, existem pessoas e existem histórias diferentes. Por isso que numa guerra, quando você fecha o globo e não enxerga o ponto dentro disso, você começa a produzir diversas injustiças. E eu tô me alongando porque essa é uma discussão que vai longe em Shingeki, só terminando o arco da Gabi e do Falco, ou da Mi e do Ben. Nesse episódio a gente vê que a Kaia fala pra eles que a família da Sasha foi convidada por um cozinheiro marleniano para poderem ter um jantar no restaurante, e talvez, portanto, fosse uma oportunidade deles dois irem conversarem com alguém de Marley e verem uma passagem pra casa. Ela tá tentando ajudá-los. Lembrando que esse tal cozinheiro é o Nicolo, que chorou no túmulo da Sasha porque cozinhava pra ela, adorava, amava ela, e ela morreu na mão de uma menina de Marley, o que ele achou terrível. Como você acha que vai ser esse encontro? Por outro lado, de novo, tivemos aquela questão que eu já disse de conflitos internos, porque os soldados de Parades, por causa da desconfiança em relação aos voluntários, a turma do Zeke, eles prenderam Yelena, eles estão mantendo o Zeke preso na floresta e vigiado também, eles prenderam o Eren, que não está se comportando ou que está agindo por conta própria, e eles não podem deixar alguém agir sozinho com tanto poder, e por causa disso, existem pessoas ali dentro da própria tropa de exploração que estão revoltadas, e novatos em especial, né, porque a velha guarda basicamente quase toda morreu, mas tem novatos que admiram o Eren, que lutam pelo Império de Eldia e que eles estão revoltadíssimos com o que está acontecendo. Tem uma cena muito importante do Pixis confrontando a Yelena, que está presa, porque o Pixis está tentando entender o que aconteceu longe dos olhos deles, como que o Eren se rebelou, de onde surgiu essa associação, essa conversa, se o Zeke nunca tinha pisado na ilha, por que o Eren foi e ficou em Marley sozinho, independente, de onde surgiu isso tudo. E aí temos a informação agora de que há 10 meses atrás teve a inauguração da ferrovia, e nesse dia da inauguração, a Yelena deveria ser escoltada por um soldado e mudou tudo de última hora e virou o Flock, que agora a gente descobriu que estava lá se rebelando em favor do Eren. E o Flock levou a Yelena para um alojamento que ficava, por acaso, um pouquinho ali perto de onde estava Eren, e desde aquele dia o Eren começou a agir independente. Ele dá a entender, então, que houve uma articulação entre Yelena e Flock se aproximando do Eren, e através desse vínculo o Eren recebeu alguma informação, alguma conversa, alguma coisa aconteceu e o Eren mudou. O que você acha que aconteceu depois? Eu quero teorias aqui embaixo também, que esse é o momento de teorizar. E aí a gente descobre, então, que Flock, uma menina chamada Louise, que anos atrás foi salva pela Mikasa, e outros ali novatos da tropa de exploração, eles começaram a espalhar pela cidade que o Eren e os voluntários foram presos, e a sociedade, a população, não tinha essa informação. Inclusive o jornal, que acabou ajudando a Hand e a tropa a tirarem o governo Raiz, que estava mentindo para todos há anos, escondendo informações pelo bem de todos dentro da muralha, e agora eles sentiram que a coisa estava acontecendo de novo. Hand? Como assim prender os voluntários? Hand? Como assim prender o Eren? Não é ele que nos deu uma chance agora e uma esperança? Ah, a Hand mas agora também, né? Todo mundo do mundo tá olhando pra gente, e agora a gente vai receber um ataque muito mais forte. A Hand ali não pode dar respostas porque são situações delicadas, políticas, e aí cai a ficha dela. Se as informações estão sendo cortadas, isso não parece o que lá atrás a polícia militar e o governo real Raiz fazia? E é aí que a Hand se lembra da fala de um policial militar que lá atrás disse pra ela que os papéis só se invertiam e a roda girava sempre da mesma forma. Que pra manter uma ordem, que para manter o governo, eventualmente as pessoas acabam sendo levadas a esconder informações, manipular aqui e ali. Nem sempre o que esperam que você faça é o que você enxerga que é melhor, nem sempre o que você enxerga que é o melhor lá na frente se prova o correto. É muito difícil governar, é muito difícil conduzir tudo isso, e agora ela se sente comprimida por não saber conduzir também isso, né? Foi uma responsabilidade que caiu no colo dela depois da morte do Erwin, principalmente. Só que ela tem mais alguma coisa que ela precisa fazer antes de desistir, e a gente não sabe nesse episódio que ela precisa fazer, ficou pra depois. A gente só vê ela confrontando o Flock e a turma deles lá, e dizendo exatamente esse mesmo discurso que a gente já sabe, que eles são pró-Império Eldiano, pró-Eren, que o Eren lutou com uma galera, lutou com um titãzão, matou, e que ele tem que ser honrado, não pode ser preso, mas se querem prender eles, beleza, prende, eles estão fazendo tudo por Eldia. Mas a gente vê também na prisão que, olha só, existe sempre o raciocínio de radicais de todos os lados. Essas pessoas, elas são uma nova geração, que, como eu já disse aqui,
não passaram pelo que a tropa de exploração passou, por todos os terrores de lutar com o Titã sem nenhuma experiência e ver gente morrendo atrás de morte. A Louise, como eu disse, é a menina que foi salva pela Mikasa, não diretamente, como aconteceu com a Sasha e a Kaia, mas a Mikasa matou um Titã na frente dela e da sua mãe, quando o comerciante Reeves não tava deixando a galera escapar de Trosh no meio do ataque dos Titãs, porque ele queria passar uma carroça que tava entalada, e quando a Mikasa vai lá poderosa, Beres matando o Titã, a Louise fica admirada e percebe o quanto ela precisava, ou qualquer um precisava ter força pra derrotar qualquer inimigo. E por isso que a posição dela, assim, Sasageyo, entregando o coração na hora que a Mikasa sai, na verdade, aquela que não conheceu o Erwin, que não lutou pela tropa antes e que tá contra a Hanji, que lutou com todas as ideologias da tropa anteriormente, ela apenas mostra que ela criou junto com os novatos na cabeça dela o que ela achava que era a forma correta de lutar. Que pra ela, por exemplo, lutar pela liberdade, inclusive, justificava você ir contra qualquer ordem de cima, de qualquer um. A Mikasa, por exemplo, nunca desrespeitou ordens. Minto, ela desrespeitou e foi presa, inclusive, uma vez quando ela tentou salvar o Eren. E mesmo assim, depois ela aceitou ser presa e, em geral, como agora, ela respeita bastante e sabe a importância de hierarquias. A Louise e a turma nova não é bem assim. A Louise fala da inspiração que ela tem na Mikasa, de como todos eles admiram o Eren, e a Mikasa meio que ignora, mas é interessante que quando a Mikasa é confrontada do porquê ela entrou pra tropa, porquê ela luta pelo que luta, ela lembra do Eren, sim, ela pega no cachecol como se fosse um apoio emocional dela, como sempre foi, mas aí a cabeça dói enquanto ela se lembra daquele primeiro momento, da primeira vez que ela vê o Eren, o flashback de quando o Eren salva ela, e aí essa lembrança em flashback nessa cena não é tão glamorizada e romântica, digamos assim, nunca foi tanto, mas não é tão bonita quanto costumava ser em outras vezes que ela se lembrou, porque ela se lembra com muito foco em apenas cenas de atrocidades, do Eren esfaqueando um adulto a sangue frio com menos de 10 anos de idade e do Eren nessa cena numa posição no enquadramento em que ele parecia realmente alguém mais assustador e ela mesma muito assustada no meio daquele sangue. Tenta articular um pouquinho o que tá acontecendo na cabeça da Mikasa e por que ela lembrou disso agora e dessa maneira. Por fim, deixei pra falar aqui as cenas pós-créditos ou depois do encerramento. Se não apareceu continue e entrou o encerramento, gente, vai ter cena depois, antes do preview. E é com isso que a gente viu que depois daquela cena em que o Reiner acordou, sentiu falta da Gabi, do Falco, eles fizeram uma reunião para fazer um balanço do que tinha acontecido, tirar conclusões e fazer planos para um ataque futuro. E o Magaf tá ali reunido com os guerreiros que sobraram, né, o Reiner, o Galliard, a Pieck, tem também o Colt, que seria o futuro Bestial, e eles justamente falam também da traição do Zeke, que eles olharam os restos do Bestial e só tinha pedaço de braço de perna, então que o Zeke forjou a própria morte, que ele provavelmente ficou 4 anos, pelo menos, juntando um monte de aliado, que já estariam em Parades, porque inclusive o que eles pegaram do equipamento da MT, da tropa de exploração, quando atacaram Marley, é algo aprimorado daquilo que o Zeke trouxe 4 anos antes, inclusive com tecnologia de Marley agora. Então, houve um contato com Marley para eles aprimorarem aquilo e até para eles aprenderem a conduzir um dirigível. Agora a gente vê que foi o Onyankopon, ele que estava pilotando o dirigível, mas então eles sabem que houve comunicação, estratégia e uma articulação que eles não enxergaram e por isso Parades conseguiu atacar com tanta eficiência e por isso que Zeke estava lá em Parades para alguma coisa. Para o Magaf, eles deveriam agora reunir todas as forças, porque o plano do Willy meio que deu certo, no sentido de que várias nações viram, comunicaram, saiu em jornal, todo mundo agora vai se virar contra os demônios, como a cartela desse episódio fala. Durante muito tempo chamaram aqueles de Parades de demônios, falaram que eles eram sangue frios, só queriam destruir o mundo, e agora esse ataque do Eren deu o reforço dessa ideia, meio que confirmou para muitos que eles são demônios. Só que eles só conseguiriam atacar, segundo o Magaf, em 6 meses. E aí o Reiner fala, 6 meses não, porque o Zeke tá no final do prazo dele, ele conhece tudo aqui do exército, de quanto tempo demora pra gente fazer essas ações e contra-ataques, ele sabe que a força de Marley foi muito prejudicada com a explosão principalmente do Colossal, e ele sabe então que ele precisa fazer alguma coisa, um plano antes desse período. A gente tem que atacar agora, com menos força, sim, como estamos, sim, mas porque a gente precisa de um ataque surpresa. E é isso que termina o episódio, eles falando
falando que terão um ataque surpresa muito antes do esperado para tentar contra-atacar, seja lá qual for esse plano do Zeke. Lembrando que o Zeke está tomando um chazinho, um café, não sei, lendo enquanto ele está na floresta vigiado pelo Levi. Queria comentar também que esse episódio ele teve um design lindíssimo, para mim foi um dos mais bonitos de toda a temporada até agora. É um episódio parado, não tem muita ação, mas tanto em design de personagens, cores, as luzes estão muito belas, e eu digo isso em incidência de luz, a luz do pôr do sol, as cores que vão refletindo no cenário por causa disso. Também tivemos cenários muito bonitos, eu achei o cenário do lago em particular com cores maravilhosas, é muito mais bonita essa cena, visualmente inclusive, do que aconteceu no mangá. E é isso, mais um episódio com acontecimentos parados em parades que parecem inexpressivos, mas são muito importantes pro que vem depois. E o preview do episódio que vem já mostrou pra gente que a coisa vai continuar avançando nesse ritmo, mas com alguma explosão e alguma coisa impactante. Tem muito o que acontecer. E, lembrando, vou lançar vídeo em breve falando sobre até onde vamos, ou até o que sabemos, o que temos de previsão e confirmação de nova produção ou continuação da adaptação do mangá de Shingeki no Kyojin, que não acabou, mas acaba em breve, em abril. Vejo vocês em todos os próximos vídeos, deixe seu like, comentários, vamos engajar aí, mostrar que você não é apenas aquele que quer ver só lutinha de titã, e você se importa também com a mensagem da história como um todo, porque é muito importante. Vejo vocês em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!